Ó, hoje eu vim aqui falar para você sobre um assunto muito importante. Deixa eu até anotar aqui, são as pautas bem importantes, coisa rápida do nada, porque eu vi uma situação aqui na loja daqui de cima e me chamou a atenção. Chamou a atenção por quê, Alisson? Porque hoje nós vivemos num mundo que, principalmente os pais, os homens, a grande maioria acha que, se eu tiver errado, você me corrija, mas eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo. A grande maioria dos homens hoje estão achando que filho você cria dando presente. Fica o tempo todo fora e quando chega, dá um presente e fala, mas eu já dei presente e não preciso estar presente porque eu estou dando presente e esse tipo de coisa. Mas o que eu vou te falar é o seguinte: filho não quer presente, filho quer presença. Aconteceu um fato ontem comigo e eu vou contar para vocês. Lá em casa somos eu, a Ingrid, que é minha esposa, a Heloísa de 11 anos, o Conrado de 8 anos e o Henrico de 3 meses. E eu fico todos os dias em casa. Todos os dias, de segunda a segunda, eu fico em casa. 95% do meu tempo. A gente vai pra loja muitas das vezes juntos, pega o que tem que pegar lá e trabalho de casa. Por quê? Porque eu e a Ingrid, nós trabalhamos mais no estratégico da empresa. Então a loja, as empresas rodam sozinho. Então nós ficamos em casa e trabalhando de casa e damos as direções de casa. Para quê? Para ficar ali junto deles o máximo de tempo possível. E o Conrado, de 8 anos, acostumou tanto com isso que aconteceu o quê? Ele chegou para mim ontem, nós tivemos um dia bem cheio ontem. E eu tive que correr, ir para interior, voltar para São Paulo, ir para um canto, ir para o outro, depois à noite ir para o interior de novo, voltar para São Paulo. Eu fui para o interior 2 vezes ontem. E eu fiquei fora. O Conrado ficou em casa, ficou com a dona Lourdes, que trabalha em casa, e ficou lá tranquilo. Quando foi à noite, aí ele falou assim, nossa, pai, fiquei com saudade. Eu cheguei tarde, já era uma meia-noite. Eu saí 5 horas da manhã de casa e cheguei meia-noite. Foi um dia mega atípico, porque normalmente eu estou o tempo todo em casa. E ele já se acostumou com isso. Então, quando foi hoje de manhã, eu falei assim, hoje o papai vai pra loja, que tem gente de folga na loja, então eu vou pra loja. Ele falou assim, isso era 8 horas, ele falou assim, pai, eu vou com você. Eu falei, tá bom, filho, você não quer descansar? Ele falou, não, pai, ontem você ficou longe da família, pelo menos eu perto de você, a gente tá em família. Porque na cabecinha dele, que é uma criança de 8 anos, já é natural, o normal é estar em família, o normal é estar presente. O normal não é presente, cara, o normal é estar presente, o normal é brincar de dinossauro, é brincar de lutinha, é desenhar, é jogar xadrez, principalmente. Então, eu falei, então beleza, então vamos. Eu nunca, jamais neguei um pedido deles pra gente estar junto. Então, por exemplo, quando ele fala assim, pai, quero ir pra loja com você. Eu não venho todo dia, mas quando eu venho fazer alguma coisa rápida, ele faz o quê? Ele fala, vou com você. Eu falo, bora. Pai, eu vou com você em tal lugar. Velho, vamos. Pai, eu vou com você naquele fornecedor, alguma reunião importante, tal. Vamos. Então, assim, eu sempre deixo ele participar de absolutamente tudo o que diz respeito à empresa ou qualquer negócio nosso. Então, assim, aí ele veio. Eu falei assim, cara, vamos tomar um café da manhã na padaria? Ele falou, vamos, bora. Aí a gente foi na padaria tomar café. Aí, outro erro que eu vi na padaria. Você chega na padaria, tá um pai com o celular daqui, outro pai com o celular dali, outra mãe com o celular dali, outro filho com o celular dali. E no fim das contas, vocês estão juntos às vezes, mas não estão juntos. Vocês só estão perto, mas cada um no seu mundo. E aí a gente trocando ideia, a gente começou a conversar. E esse é o segredo maior na cabeça das crianças. Quando você é pai, você tem que aproveitar todos os momentos juntos para você ensinar, para você dar direção. Porque senão, o que acontece? Você passa um tempo junto. Ele não aprende nada, tá separado, ele vai aprender na rua. E qual que é o problema que nós vivemos hoje? Os filhos estão aprendendo mais no colégio, com estranhos, do que dentro de casa. Então, às vezes, você vê seu filho assim, chega em casa com um vício daqui, outro vício dali, de linguagem, de qualquer coisa, e você fala, mas onde essa criança aprendeu isso? Na escola. Por quê? Porque às vezes está um pouquinho desconectado do pai e da mãe. Então,
Nós precisamos, como pais, muito, mas muito mesmo, nos conectar com os nossos filhos, porque daqui a pouco, a Heloísa, de 11 anos, ela já está na adolescência. Quando ela vai para a adolescência, acontece o quê? O laço entre os amigos fica mais forte. Então, se o laço com pai e mãe estiver afastado, quem vai condicionar o futuro dela são os amigos. Aí é onde, na maior parte das vezes, pode não dar muito bom. Por quê? Porque está desconectado da matriz que são pai e mãe. Porque o pai e mãe quer o bem. Agora, quando você tem a conexão com pai e mãe, por mais que tenha alguma decisão que ela vai tomar que seja errada, vai bater às vezes um ponto de interrogação na cabeça dela. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Sacou? Então, assim, por mais que seja corrido, que seja difícil no dia a dia, que nós sabemos que a maior parte dos pais, vamos falar o português claro, o pai e mãe tradicional, principalmente em grandes capitais como São Paulo, trabalham demais. Deixa eu desbloquear aqui. Trabalham demais, e isso é natural. Precisa haver um certo cuidado com a atenção e com a participação do filho. Porque quando você não participa do desenvolvimento do filho, começa a surgir bloqueios emocionais. O que são bloqueios emocionais? Grande parte dos bloqueios, às vezes, que vocês possuem, que nós todos, tá? Hoje vieram de acordo com a falta da paternidade. Porque a maior parte das vezes a paternidade é que dá a direção. Então, por exemplo, vamos lá. Se você é menina, você vai enxergar no seu pai o exemplo que você vai ter de homem é do seu pai. Se você é menino, mesma coisa. O exemplo de homem que você vai ser é do seu pai. Então, o homem é uma peça fundamental no desenvolvimento tanto do filho homem quanto do filho mulher. Porque a filha mulher vai ter um exemplo a ser seguido. E o filho homem também vai ter um exemplo a ser seguido. Filha mulher, um exemplo do que aceitar. Filho homem, um exemplo do que ser. Então, tanto o homem quanto a mulher precisam estar muito, muito antenados ao que andam fazendo na frente do filho. Porque filho menino ou filha menina, ele vai sim, gente, ele vai sim usar o pai como exemplo e vai ser o grande termômetro da vida dele. Então, se você quer que seu filho cresça bem, desbloqueado, com um monte de coisa, ensina o caminho, esteja com ele. Vou te dar um outro exemplo. Estava na frente da escola do Conrado essa semana, e aí tinha as pais lá, e aí um pai falou para um filho, um menino, uma criança, falou assim: nossa pai, uma BMW, aquele menino estuda comigo. O pai falou o que pro filho? Olha só, o poder de entrar na cabeça de uma criança. O pai falou assim: filho, isso é só para rico. O que instalou na cabecinha da criança lá? Ah, tá, isso é só para rico, isso não é para mim. Ou seja, ela já criou uma distância entre ela e a visão de prosperidade. E você não pode falar isso. Quando a minha infância, a gente era bem simplesinho, mas bem simplesinho mesmo. E uma vez eu falei assim pra minha mãe: mãe, eu quero ter um carro assim, assim, assado. Ela falou: filho, isso aí não é nada, você vai ter muito mais. Aí eu olhei e falei: caracas. Aí ela falou pra mim assim, ó: se você tiver Deus no caminho, filho, você pode fazer o que você quiser, você chega ao lugar que você quiser. Eu falei: tá bom. Aí o que aconteceu? Instalou na minha cabecinha assim, enquanto criança: se eu tiver com Deus, eu posso chegar a qualquer lugar, nada é impossível. E aí, uma sabedoria de uma mulher fez o quê? Olha para fulano, beltrano e ciclano, eram pobres igual nós e ficaram ricos. Ou seja, eu já não coloquei limitação na minha vida. Eu coloquei o quê? Oportunidade. Tudo pode acontecer onde tem oportunidade. E eu cresci com isso. E as coisas foram melhorando na minha vida, assim como vão melhorando na sua e melhoram na vida de muitas pessoas, de acordo com o que elas são capazes de enxergar. Então, se você está vendo limitação, bloqueio, não vai dar certo, não tem como chegar. Agora, se você vê oportunidade, você não vê os bloqueios, não vê as limitações, até vê, mas vê como degrau, como obstáculos a ser superados. Aí se torna muito mais fácil. Ou seja, essa criancinha, eu até falei pro Conrado, falei: depois, com aquele menino, troca uma ideia com ele, cara. Fala pra ele assim que o carro é legal, que ele pode ter, que um dia você sonhou e a gente não tinha, hoje você tem e tal. E o Conrado, ele é pra frente assim,
quando alguém fala para ele alguma coisa e ele tem a posição dele próprio, porque nós trabalhamos muito, muito, muito a cabeça deles, mas muito mesmo. São duas máquinas, dois porque eu vou ter bebê, maquininhas de pensamento, de raciocínio. Tanto que ele ganha de xadrez até da mãe dele, e de mim de vez em quando ele também ganha. Então na cabeça dele é tudo possível. É tudo absolutamente possível. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, ah não, isso aí não dá, isso aí é muito caro. Ele fala assim, caro? Por que caro? Porque nós explicamos pra ele assim, com tudo que as pessoas falarem pra você, você vai conseguir entender o porquê ela tá falando isso de acordo com a categoria que ela está. E não tem nada de errado nisso. Só que você tem que saber filtrar o que você escuta das pessoas. Você tem que filtrar o que você escuta de qualquer parente mais velho, de professor, de qualquer pessoa da rua. Porque as pessoas falam as coisas de acordo com a mentalidade, com a cabeça que elas têm naquele momento. É igual o sonho. Às vezes você aí do outro lado da tela sonha com alguma coisa de acordo com a cabeça que você tem hoje. Agora volta lá 10 anos atrás. O que você sonhava 10 anos atrás, você olha hoje e fala, nossa, eu sonhava com isso, você é tão pequeno. Por quê? Porque eu tô te provando que você sonha de acordo com o tamanho da tua cabeça hoje. Então, às vezes ele fala, alguém fala alguma coisa pra ele, um professor, alguma coisa assim, eu falei assim, você respeita, você respira, porque é o ponto de vista daquela pessoa. Aí ele respira, tá? E depois ele me conta, nossa pai, o professor falou que isso e aquilo. Eu falei, o que você acha sobre isso? Porque assim, uma coisa, você direciona, igual um funcionário, você vai direcionar, você vai fazer isso aqui assim, assim, sabe? Ótimo. Depois de um tempo que a maturidade dele vai subindo, aí você começa a fazer perguntas para você avaliar até quanto ele conseguiu entender aquilo. Então, quando você começa a trabalhar esse tipo de coisa, aí eu falo, mas o que você entende sobre isso? O que você aprendeu sobre isso? Aí ele começa a falar, não, pai, ela falou isso pra mim por conta do tamanho da cabeça dela nesse sentido, da experiência que ela teve sobre isso. Aí eu começo a avaliar, tipo, é isso. Aí quando eu vejo que tem alguma coisa fora da curva, eu falo assim, não, vai por aqui, ó, caminha isso aqui assim, assim, sabe? Porque nós passamos por isso também. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar cuidado quanto ser pai e mãe, e tem que tomar cuidado no que passar pro seu filho. Por que você tem que tomar cuidado? Muitas vezes seu pai, sua mãe que te ama, falou um monte de coisa pra você. Você quer um exemplo? A minha mãe, por um lado, foi muito boa na questão de me ensinar que o que eu quiser, se tiver Deus, eu consigo. Por outro lado, ela aprendeu a ser escassa de dinheiro. Tipo, não posso gastar por conta do medo do amanhã. E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a abrir loja, abrir empresa, a gente foi falar pra ela, ela falou assim, nossa filho, mas é um dinheiro alto, né? Eu falei, não, sim, se der errado a gente começa de novo, não tem problema. Ou seja, na cabeça dela era algo muito difícil. E a minha cabeça, que já estava completamente fora da caixa, eu falei, não, dá pra conseguir, tranquilo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, olha o detalhe, a sua mãe te ama muito, seu pai te ama muito. O que ele vai querer fazer com você? O que um pai e mãe quer fazer? O que um pai e mãe mais deseja de um filho? Vamos ver se vocês estão tão espertos. O pai e mãe mais deseja de um filho é que o filho esteja seguro. Segurança. O que mais um pai e mãe espera de um filho é segurança. Então, quanto mais seguro você estiver, mais o pai e a mãe estão tranquilos. O pai e a mãe não quer ver você aflito. E por quê? Porque ele te ama. E muitas das vezes, a grande maioria dos pais sofreram muito em questão financeira, a dificuldade financeira, isso e aquilo. Então, eles querem que você fique seguro para que você não tenha problema. Então, por te amar demais, ele vai te proteger. Por te proteger demais, você vai ficar preso. Então, enquanto você não sair dessa prisão emocional e arriscar, não vai dar certo. Então, você precisa, primeiro passo, filtrar de quem você escuta as coisas. Então, você tem que filtrar o que escuta de pai e mãe. Não que você não tem que ouvir, mas tem assuntos que você tem que ver se realmente eles têm propriedades ou não. Então, por exemplo, vamos lá. Alguém fala assim, abrir empresa é um risco muito grande. De certa forma, é arriscado sim. Aí você tem que começar a filtrar. Mas peraí, de quem eu vou ouvir esses conselhos? Eu vou ouvir de quem tem empresa ou de quem não tem empresa? De quem tem coragem ou de quem tem medo?
E aí você começa a filtrar para quem você vai dar ouvidos nesse assunto. Às vezes o seu pai ou sua mãe te ama muito, não tiveram uma empresa e vão jogar os bloqueios dele por conta de te amar e no sentido de te proteger, os bloqueios dele tudo em cima de você. Pum, acabou. E aí você não abre uma empresa porque você fica com medo. Medo de expansão, medo de um monte de coisa. Se eu fosse olhar para minha mãe e falar assim, para mim começar a ter lucro na minha empresa, eu gastei 5 milhões e meio de reais. De onde? Eu não tinha esse dinheiro. Foi surgindo. Como? Trabalho. Ela ia ficar maluca. Por quê? Porque a experiência dela não era isso. Então é por isso que você tem que tomar cuidado de onde vêm os conselhos, para você filtrar esses conselhos e trabalhar a sua vida. Assim como você tem que tomar cuidado com os conselhos que você vai dar para seu filho e para sua filha, para você não bloquear a cabecinha deles. Igual o pai da escola lá, que eu ouvi falando, que falou pro filho que BMW era coisa de rico. E um monte de gente que tem BMW hoje eram pobres, assim como eu. E é normal. Entende? Então, quando a criança cresce com uma certa limitação lá instalada na cabeça, é muito difícil ela sair. Igual muita gente que está aqui vendo, também tem limitações em várias coisas. A escassez. Quer ver um exemplo que muita gente vai se identificar? Bloqueio de necessidade de aprovação. Como assim necessidade de aprovação? Às vezes você quer gravar um story, você quer falar alguma coisa, você quer falar algum assunto que você domina e você fica com medo de gravar, você não grava. Por quê? Por conta de críticas que vão fazer sobre você. Que às vezes nem vão fazer, mas que você imagina que vão fazer sobre você. Entendeu? Então, quando você consegue excluir essas limitações, você começa a pensar assim, poxa, eu vou fazer um vídeo aqui qualquer. Principalmente você é empreendedor. Você tem que aparecer. Empreendedor hoje em dia tem que aparecer. O negócio tradicional não funciona mais como funcionava antes. Então, hoje o jogo é de quem mostra a cara. Quem mostra a cara vende mais. E às vezes você vende alguma coisa e você não mostra a sua cara com medo da crítica de uma pessoa que nem vai comprar com você. Sacou? Essa pessoa nem vai comprar contigo, só tá lá pra te criticar, não quer te ver subir, e você não faz a bodega do Stories por conta desta pessoa. Por quê? Porque lá atrás, papai e mamãe falou o que pra você? Não faça isso, porque o que as pessoas vão pensar? Lembra desse ditado que às vezes você falou pro seu filho também? Olha só, filho, não faz isso porque o que vão pensar de você? O que vão pensar da mamãe? O que vão pensar do papai? E no fim das contas, que se lasca o que vão pensar, gente. Nós temos uma vida só, uma aventura só, porque no fim das contas todo mundo vai para uma outra vida no futuro. É só essa vida que a gente tem aqui, depois acabou. Então, pensem muito nisso, gente. Desbloqueiem seus filhos, tá bom? Estejam presentes, tomem cuidado com as influências, tomem cuidado com tudo que cerca ele no dia a dia, porque o futuro dele lá na frente depende de você presente aqui. Não é presente, é presença. Fechou? Vou finalizar a live aqui, que agora eu também vou pra casa, que vão fechar a loja lá embaixo já. Eu não quero ficar preso aqui em cima no escritório, né? Tchau pra vocês.